Olá, meus raios de sol! Estamos aqui hoje muito, mas muito, muito bem acompanhadas. É a primeira vez que a gente vai ter uma festa com mais de 3 pessoas, então vai ser um episódio extremamente especial. Mas antes de qualquer coisa, eu vou chamar ela, aproveitar que a gente ainda tá pré-maratona de Rihanna. Sim! Chega aí, Carol! Oi, Carol! Tudo bem com você? Preparada para esse final de semana? Olha, estou preparada, estou na correria, gente, porque eu esqueci que eu tenho entrega da pós, então vai ser maratona com pós e votação, tudo junto e misturado num grande caldeirão. E, gente, o que eu queria também falar e contar pra vocês é que, assim, vocês não têm noção de como eu tô feliz com esse episódio, assim, tanto do assunto que a gente vai tratar, mas com essa visita dessas mulheres incríveis, que eu sou muito fã das Sim. duas. E assim, eu tô com o coração cheio de muita alegria e muito amor, vocês não têm noção. Eu acho que é daqueles assuntos que aquece o coração de trazer, né, essa pauta e conversar, porque a dublagem aqui no Brasil, ela precisa ser falada, dublagem, tradução, cada vez mais, né? E é algo que ainda tá começando, assim, no mundo dos K-dramas aqui no Brasil, mas nossas convidadas vão falar melhor. Então, vamos chamar elas, lindas, maravilhosas. Vamos fazer por ordem de quem eu não ia falar por ordem de idade. Chega aí, dona Mônica. Olá, tudo bem? Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Se apresenta pra gente, conta um pouquinho sobre você. Bom, eu sou Mônica, meu nome é Mônica, eu trabalho com dublagem há 20 anos e trabalho com produção artística há 26 anos. E atualmente eu luto muito pela dublagem dos K-dramas no Brasil. É só o que eu faço. Eu tenho um estúdio de dublagem em Curitiba e aqui a gente eventualmente a gente trabalha com dublagem de algumas séries asiáticas e filmes também. Eu acho que a gente podia ficar em silêncio e só deixar a Mônica falando com a voz dela de dubladora. Gente, ontem eu dublei uma série e eu tive que fazer uma voz de mocinha, assim. E aí o diretor fala: como é que você consegue mudar assim a voz? Ah, gente, é por causa da dublagem, né? Você tem essa cancha. E a nossa segunda convidada já é conhecida, já é a segunda vez. Ela tá igual a Manu. A próxima vez pede música ou pede K-drama aqui, porque é sempre muito bom conversar com ela. Ela que também já foi podcaster aí, bem querida do pessoal. Chega mais, dona Bia. Oiê, eu já sou de casa, eu já chego aqui abrindo a Já. geladeira, já pego o pote de sorvete, só que tem feijão. É assim. Agora também, ultimamente também você pode achar a cebola no pote de sorvete. E enfim, gente, hoje nós estamos assim muito bem acompanhadas. Vamos falar de dublagem e tradução no mundo dos K-dramas. Então, assim, vai dar para ser aquele papo incrível. Pega o caderninho, porque hoje as indicações vão ser indiretas, mas antes a gente vai para aquele momento tum-tum, tum-tum, de uni pra uni. A Carol que vai nos contar. No de Uni de hoje, a gente recebeu a mensagem da Mariana Beltrão, obrigada pela sua mensagem, e ela abriu o coração pra gente e contou o seguinte: tenho 37 anos e convivo com uma depressão severa há 7. Nesses 7 anos, me divorciei, sofri e descobri os dramas coreanos que me ajudaram muito a sair do fundo do poço. Aquela alegria inocente que vi nos primeiros doramas pareciam anestesiar a minha dor. Até hoje, todas as vezes que estou triste, vou catar algum romance bem leve para ver. O BTS eu conheci em 2018, curtia, mas não era ARMY. Eis que veio esse ano louco e a pandemia, moro sozinha e foram as vozes dos meninos que me fizeram companhia durante 6 meses que fiquei trancada em casa. Durante esses 6 meses, meu namoro acabou, eu levei 3 quedas e minha filha de 4 patas faleceu. Muitas vezes pensei em acabar com tudo isso. Foi a voz do Vi que me trazia de volta e dizia: vai ficar tudo bem. Hoje tenho um sonho que é viajar para a Coreia do Sul.
Gente, eu tô assim, com os olhos cheios de lágrima. Na moral, com essa história. Primeiro de tudo, a gente também quer deixar bem claro que tudo que vai ser falado aqui vai ser com muito respeito e com muito cuidado. Mas assim, eu entendo muito porque eu, eu, eu também tenho, assim, um pouco assim de. Eu nunca cheguei de ter depressão, mas eu já tive aquele estado pré-depressão. Inclusive, com o K-pop, eu passei pela perda do Jonghyun. E foi os outros K-pops que me ajudaram a segurar ali a barra. Isso também faz até um gancho muito do assunto que a gente conversou com a Gabi, né? Que é esse negócio de as pessoas julgam a gente por ser fã, mas não sabem o quanto isso ajuda a gente, né, a se manter firme e ser nossa válvula de escape mesmo. Sim, eu até já contei algumas vezes aqui no podcast que eu caí no mundo dorameiro logo depois de um final de relacionamento também, né? Eu tava namorando e tinha aquele sonho, né, de ficar junto pra sempre e tudo mais, e no fim não deu certo. E eu primeiro caí no mundão da balada, fiquei acho que 2 ou 3 semanas saindo todos os dias, assim, loucamente. E aí um belo dia eu falei: acho que agora tá de boa pra eu ficar em casa, assim. E aí eu caí nesse mundo dos dramas e foi um grande conforto, assim, confortou muito o meu coração, né? E trouxe diversas coisas que faziam esquecer aquele período, aquela perda, né? Porque naquele momento eu estava perdendo um namoro e um melhor amigo, né? Então, os dramas vieram justamente para isso, e depois, aos poucos, eles foram trazendo amigos, e foram trazendo pessoas importantes, e foram trazendo coisas ainda mais legais, que é uma cultura toda que se tem por trás, e óbvio o K-pop também trouxe esse abraço, né? Então, às vezes as pessoas olham e acham que é só uma série, né? Que é só uma música, que é só uma banda, e não, tem todo um conforto ali por trás, né? Olha, antes de mais nada, é assim, eu queria dizer para ela que tamo junto. Quem nunca? Eu também passei por uma separação e minha separação foi muito traumática porque eu me separei com um bebezinho de 6 meses no colo e fiquei tipo meio que à deriva. Naquela época, muitos anos atrás, isso há mais de 20 anos, não existiam séries asiáticas. Até existiam, mas não chegavam até a gente e muito menos no universo do K-pop. Então, eu me consolei com outras séries de outros países e tal, mas eu só queria dizer para ela o seguinte: sinta-se abraçada. Amiga, me identifiquei, tamo junto, sabe? Mas passa, tudo passa, Tanto os momentos bons como os ruins. Então, tudo coisas melhores passa. verão. E se tudo, estamos torcendo para realizar o sonho de conseguir ir para a Coreia. Nossa, mas eu rezo muito para que ela consiga. Aliás, para que todo mundo Sim. consiga ir para a Coreia, porque aquele país é maravilhoso, gente. Eu não queria voltar de lá. Aí, Sério, quem sabe a gente É. não consegue fazer um grupo para ir todo mundo junto, né? não é Nossa, Carol, ia ser Aceito. muito bom, hein? Sim. Minha excursão mala na tá pronta. Dorameira. Já tô com a roupa de ir. A minha mala estava pronta, gente. A minha mala estava pronta eu participaria desse evento que eu participei agora online, seria em maio e presencial. Então eu já tinha comprado tudo, já estava pronta para ir em maio. Caramba. E aí veio pandemia, paralisou-se tudo, não vai, não vai, devolve dinheiro, não devolve dinheiro. Eu falei, não, eu fica aí com toda a grana que eu empenhei, né, de passagem, essas coisas, e eu vou quando passar a pandemia. Aí eles resolveram fazer online. Mas era para eu estar lá em Oh, maio, eu ia ficar de maio e junho. nossa. É Esse quando eu vou, eu fico 2 desmóvel. meses. Não, mas é Porque uma viagem que tem que ir pra ficar, né, gente? É tanto gente, tempo de voo. tem que despender um tempinho, porque são 30 horas para ir, 30 para voltar. Você sai Nossa. quadrada do voo. Então você tem que ficar lá um tempinho. E eu normalmente eu fico 1 mês para trabalhar e 1 mês para meio que passear. Então eu vou e fico 2 meses. A gente tá Mas trabalhando pra ser Mônica, Pra ser trabalhando na Mônica? Coreia. Sim. eu espero muito que a nossa amiga consiga ir para a Coreia. Com Mas quero certeza. Com muito que ela vá. certeza. E se não for com a gente na nossa excursão, se tudo der certo, vai rolar um dia, manda foto pra gente, que a gente vai ficar muito feliz Nossa, de ver. É. Sim! Eu tava pensando aqui que ela disse, né, que principalmente o BTS, relacionado ao K-pop, que ajudou bastante ela, e de ARMY pra ARMY, assim, o meu negócio, eu não passei por uma perda de um relacionamento ou perda de
pessoas ou pets próximos, assim, nesse meio tempo, mas eu tive uma época no fim do ano passado que eu passei pela perda de mim mesma, assim. No fim do ano passado eu passei por uma parte da minha vida muito conturbada, que eu tava me perdendo em mim, e também o que me ajudou muito foi os meninos, do BTS, no meu caso, né, porque eles são os que eu mais escuto. E os dramas também, de certa forma. No finzinho do ano passado a gente ainda tava com o Cafona funcionando, né? E, caraca, eu me segurava com unhas e dentes em tudo que eu via e assistia e escutava. E foi, assim, uma mega ajuda pra mim também. E uma coisa que me chama muita atenção neles, mas eu sei que isso vem da cultura coreana também, é a ideia deles de se esforçarem para ser melhor, para isso pode ser ruim em muitos aspectos da pressão e tal, mas a perda de mim que eu tava falando antes, ela era uma coisa assim, do tipo, qual que é o meu propósito aqui? Por que que eu tô fazendo o que eu tô fazendo agora? O que que eu preciso fazer mais pra frente? Eu tô perdendo meu tempo? Eu não tô perdendo meu tempo? E ver eles trabalhando, ver eles seguindo o sonho deles, me deu um norte, assim, sabe? Pra falar o que que eu quero fazer, quem eu quero entreter, com quem eu quero compartilhar a minha vida, os meus problemas, entendeu? E, tipo, isso eu acho muito válido em qualquer meio artístico. Acho que a arte traz muito isso pra gente, né? E eles têm esse poder, assim, na nossa vida, que é cativar de uma forma muito positiva nesse ponto. Eu concordo muito, assim, com a Bia. Eu acho que inclusive, a magia, eu vou falar, tipo, no ponto de K-Popper aqui, porque a minha experiência maior é com K-pop do que com K-dramas, apesar de gostar dos dois. Mas eu acho que é isso, sabe? Você se identifica. Eu mesmo tava contando aqui pras meninas antes da gente começar que o meu ultimate, ele é um cara que ele sofre de insônia, de depressão, e ele bota isso nas músicas dele. E ao mesmo tempo que eu vejo, tipo, ele abrindo esse lado dele, mas também correndo atrás dos sonhos, eu falo, meu, eu quero ser igual esse cara, sabe? É isso, e aí a música dele conecta. Então, assim, eu acho que a gente não vê o quanto que quem tá de fora, né, você ter alguém como referência pode ser, tipo, sua válvula de escape, tanto ali no seu dia a dia. Cara, às vezes você tá assim, com a cabeça saturada. Às vezes você só quer ficar vendo vídeo de compilation pra dar risada de K-pop pra você tirar aquilo, todo o seu estresse da cabeça, esquecer, tipo, que você acorda cedo de segunda a sexta e pega uma rotina de cão, sabe? Então, assim, eu acho que isso também é muito importante no estouro que o K-pop tem hoje em dia, porque artistas como BTS, a galera mais antiga, né? BTS, GOT7, VIX, são grupos que já falam mais sobre esses assuntos. Mas dos novos, o Stray Kids também fala muito sobre a insegurança deles nas músicas, e é por isso que tem gente de tudo que é idade se identificando, e é muito bom, assim, você ter algo pra ser sua âncora, né? Então, use e abuse, sem medo. Sim. Sabe, Sim. eu tenho duas colocações para fazer que eu acho bem interessante. Por exemplo, a Bia falou a respeito da pressão, né? Que eles sofrem muita pressão. Trabalhando com eles, eu percebi uma coisa muito legal, que é muito diferente do nosso lado do mundo. O ocidental, ele é muito individualista, né? Então, eu trabalho para mim. E eles lá, eles trabalham para o grupo. Então, se você deixar a desejar, você não só se prejudica, você prejudica o todo. E como eles têm essa consciência muito forte do todo, eles realmente se cobram muito para não prejudicar o todo. Eu acho isso lindo, sabe? E as pessoas aqui, canso de ver gente dizendo, mas eles sofrem depressão porque são muito pressionados e tudo mais. É uma cultura, né, a cultura deles, e eles têm esse lado, e isso é característica, isso é resultado dessa consciência coletiva que eles têm. Por exemplo, na pandemia, cada um por si não funcionou, só funciona se o coletivo se ajudar.
Então, por isso que os países asiáticos, eles dão de 10-0 em questão de números muito reduzidos de transmissão do coronavírus e tudo mais, porque eles têm essa consciência do coletivo. É claro que essa consciência do coletivo leva para esse lado da pressão. Mas eu acho isso, você sabendo dosar, é muito bonito. Eu queria muito, assim, que as pessoas com quem eu trabalho tivessem esse tipo de consciência. Porque o trabalho fluiria muito melhor, assim, em tudo. E em relação ao K-pop, posso falar para vocês que eu sou eu sou uma virgem em termos de música mesmo. Eu conheci a primeira banda de K-pop que eu sei é o BTS. Porque todo mundo. A Mônica é do time da Carol, que chama de banda. Ah, eu vou chamar de é? banda pra sempre, porque todo mundo fala que é grupo. Mas, gente, eu É sou da grupo, tá? época das girl bands e dos boy bands, né? Eu gostava muito de Hanson, Backstreet Boys, NSYNC e tal. Hanson! Eu Meu Deus, amava. mas Hanson é muito Sim. tempo. Então, assim. Tuba. Então, pra Você mim. tá muito bem na fita, hein, Carol? Tô. Porque parece que você tem 20 aninhos. Mas eu não tenho, não. imaginava que você curtia Hanson. Eu Aqui eu é uma perdi. resenha 25 mais. Então eu falo que eu Nossa. perdi o ano, assim, no sentido de que eu tava muito preparada pra encontrar as pessoas perguntarem a minha idade, eu fazia a tal da piada do estou com a mesma idade de Cristo. E aí veio a pandemia e eu não pude fazer essa piada presencial, gente. Eu fiquei tão chateada. Mas olha, gente, eu comecei a ouvir K-pop agora na pandemia, porque é muito engraçado, quando eu converso com as pessoas que trabalham com isso, por exemplo, vocês, eu até ouvi ai, acho que é aquela menina que ela participou da semana da embaixada, esqueci o Babi nome dela. Dude. Não, teve Não, uma da Érica. semana da embaixada. Que... da embaixada. Ela faz um trabalho de pesquisa muito grande a respeito do universo K-pop. ela Esqueci o na nome. verdade, Daniela. ela Daniela. ela até fez TCC, essa parte mais Isso, ela é de maravilhosa. Então, universidade, essa assim. menina. Mais Oi? de universidade, assim, eu esqueci o nome da palavra. Isso, ela tem uma pesquisa mais acadêmica. Isso. Ela e aquele menino, o Gustavo, os dois falaram: olha, eu, em função da minha paixão pelo movimento, pela onda Hallyu, pelo movimento, pelo K-pop e pelas novelas, eu converti isso no meu trabalho. Então, eles eram primeiro fãs para depois trabalharem com isso, assim como vocês. Comigo foi o inverso. Eu fui primeiro, eu entrei nesse mundo como assim, Mônica, preciso que você faça esse trabalho aqui pra mim. Ok, é um produto que eu vou trabalhar daqui, deixa eu ver o que é isso. E depois eu virei fã. Então eu tô no lado inverso, entendeu? Sim. Ah, isso é Todo bacana. mundo. Né? Isso é uma coisa que eu percebi. Eu falei, todo mundo com quem eu converso trabalha com isso de certa forma, se apaixonou pela cultura, mas assim, veio de fã para trabalhar com o produto. E eu fui o contrário. Eu, trabalhando com o produto, acabei me envolvendo com a cultura. E isso é muito interessante, assim, porque daí a gente tem pontos de vistas que chegam no mesmo denominador num determinado momento. Eu acho muito legal isso. Uhum. Isso é verdade. Nossa, muito interessante mesmo Não. ver esse ponto de vista ao contrário. É o contrário. E aí, obviamente, que a música tá vindo agora. Por exemplo, vocês falaram da Gabi Brandalize, que é muito amiga da Cho. A Cho, ela trabalha com bandas que vêm para o Brasil. Bandas, com grupos que vêm para o Brasil. E eles sempre me falavam, e o Six não sei das quantas, e... A Cho enfim. fez a tour do México. Fez. Aí ela fala, essa galera e tal. E eu falava, tá, é uns menininhos que cantam. Eu não consigo saber quem é quem, porque as roupas, as danças são todas muito parecidas, eu não consigo identificar. Gente, mas daí eu conheci o BTS. Eu conheci o BTS com a Jaque e o Jaemin. Vocês conhecem a Jaque e o Jaemin? Não. A Jaque, eles têm um canal, o Jaemin é coreano, veio pro Brasil, casou com a Jaque. E a Jaque e o Jaemin estavam com a gente lá na Coreia nesse último ano, em 2019. Tava eu, Cho, a Jaque e o Jaemin. E de tanto a Jaque me falar BTS, eu falei, vou escutar. Olha de Aí eu falei, gostei. Tem um rapaz lá, eu não sei o nome dele, ele parece um ursão, grandão, assim, com a cara de ursão fofão. É eu o consigo... Jin? RM, acho que é. Então é o Ai, Namjoon. sim, meu bias. Meu Deus, eu acho ele a coisa mais fofa. Eu acho, eu vou falar, como eu sou novata no universo do K-pop,
Eu vejo os grupos e como eles estão sempre com a mesma roupa e dançando igual, eu acho que é a mesma coisa. Eu sempre falo, esse aqui é aquele grupo. Não, Mônica, esse é o outro. Ah, tá bom. Sempre vem uma amiga minha me corrigir, das meninas que fazem aula comigo e que gostam muito. Mas o do BTS eu sei identificar por causa do ursão. Eu falo, tá lá o ursão. Se o ursão tá lá, porque é BTS. Muito bom. É muito engraçado porque aqui em casa tem o caso que todo mundo é VIX Ultimated, né? E aí a mãe das meninas, ela já sabe reconhecer só o VIX. Tanto quando a gente tá vendo outra coisa e ela tá perto, ela fala assim, mas esses não são os meninos que vocês gostam não. Por que vocês estão traindo eles? É Maravilhosa. Eu só. Gente, a minha casa é tão army, que o meu marido mudou o nome da nossa rede do Wi-Fi pra J-Hope. Sério, aqui a gente também queria botar o nome do fandom do VIX, só que o Kevin que mora com a gente, só que é todo mundo VIX Ultimated, mas todo mundo se conheceu por causa do McFly, aí a gente trocou pra Galaxy Defender. Maravilhoso. Gente, só vamos... Caraca, eu fui muito fã de McFly. Nossa, eu comecei no YouTube falando de fanfic de McFly interativa na internet. Sim. Só vamos assim dar aquela despedida da Mari, né? Da Sim. Mariana. Beijos, Mariana. Muito obrigada pela mensagem. Fica bem. E sinta-se abraçada por todas nós. Estamos com você. Sei, você tá Isso, no Mari. meio de um abraço coletivo. Um abração de urso do RM pra você. RM que chama ele? RM Um é o abração- nome. Um abração de urso de todas nós pra você, Mari. Sim, muito obrigada pela participação. E isso serve pra todo mundo, gente. Se você tá passando por uma situação difícil, se joga, não só no K-pop, outros tipos de música também que acalenta seu coração. E agora vamos começar a falar de coisa boa, de dublagem e tradução. Eu queria... Ai, Carol, posso te atravessar assim, tipo, entrar bem no meio, assim? Eu queria muito que a Mônica contasse pra gente como foi esse evento, essa participação dela, como tá sendo, né? Porque ele vai até dezembro, o Busan Content Market. Primeiro eu vou dar um panorama do que é a parte de audiovisual asiática. Tudo acontece em Busan. Tem o BCM, que é o Busan Content Market, mas tem o Asian Film Festival e tem o BBB, que é o Busan Broadcasting, esqueci a outra palavra lá. E que são 3 eventos que acontecem no mesmo ano, um em maio, outro em agosto e o outro em outubro. Eu, a princípio, deveria ir para a Coreia 3 vezes por ano, só que fica muito caro, então a gente vai 2. Um ano eu escolho o Asian Film e o Busan Content Market. No outro ano eu escolho o Busan Content Market e o BBB. Então, assim, ali se reúne a Ásia inteira para falar sobre o mercado mesmo, sobre o mercado de audiovisual, que é um produto que eles levam muito a sério e é um produto que para eles faz parte da cultura do soft power, que é você vender, se vender ou você invadir outros territórios através da cultura. Por isso que se chama soft power, é o poder leve. E a Coreia investe nisso muito bem, porque ela trabalha com incentivo da cultura coreana no mundo inteiro dessa forma. Então, esses eventos são muito, muito especiais, e eu vou em pelo menos 2 por ano. Então, eu já tenho, como fala, a primeira vez que eu fui, as pessoas iam no meu stand para saber o que uma brasileira do outro lado do mundo estava fazendo lá. Então, é um evento muito legal e eu, assim, esse ano, por causa da pandemia, não vamos. Eu falei, caramba, é a primeira vez que eu não vou. Não pode ser. Aí a menina, a coordenadora, ela me ligou, ela me mandou um e-mail dizendo, faremos online, você topa? Eu falo, topo, super topo. Normalmente, quando a gente vai, a gente abre rodadas de negócios, né? Gente, ó, eu não sei se vai ser muito chato, mas eu não encontro nenhum idol, eu não encontro nenhum artista. É só com negociantes mesmo. A minha parte é o lado dos bastidores. É a parte que ninguém vê, né? Porque a que parte rola o dinheiro. É a parte do dinheiro, a parte do negócio. Porque eu até então, vou fazer um parênteses aqui. Quando a Mônica participou da minha live, a Iolete foi lá pra falar pra ela encontrar com o Hyunbin.
Tem. No Asian Film Festival, que é um evento mais para os artistas, só que ele é dividido. Tem o tapete vermelho e tem a parte comercial. Obviamente que eu nunca vou pro tapete vermelho, porque o tapete vermelho é à noite. E a gente rala desde as 8 da manhã até as 10 da noite em reunião, em negociação, em conversas. Então não tem ânimo para ir para tapete vermelho. Eu ainda falei, se eu conseguir um dia chegar ao tapete vermelho, depois de um dia exaustivo de trabalho, eu mando o seu beijinho para ele. Sim. Mas Muito essa é bom. a parte, é o bastidor que ninguém vê e que ninguém sabe que acontece. E que se ele não acontecer, nada, né, acontece, né? Por exemplo, a questão... A minha luta agora é fazer as produtoras entenderem que investir em dublagem é fundamental para a popularização do conteúdo. Então, aí, Sim. esse ano, quando não houve o contato presencial, eu falei, a gente vai armar. Então, todos os anos anteriores, quando a gente ia, tem lá, eles montam a stand, eu deixo lá uma menina, normalmente, o ano passado eu deixei a Cho ficar lá distribuindo os panfletinhos e conversando com as produtoras que vêm falar com ela, e eu ia lá para mesa de negócios mesmo, ia lá conversar, chegar com a minha apresentaçãozinha, e assim, marcar o horário, sentar lá com 4, 5, mostrar, falar, aí eles fazem meia dúzia de perguntas, troca cartão, esse é o trabalho, é tipo vendedor de Avon, né, de porta em porta, né, de um por um. E esse ano eles não fizeram, ia ser só stand, e aí eu falei, poxa, mas aí eu mandei um e-mail para Jun Only falando, olha, concluí uma pesquisa que eu estou fazendo há 2, 3 anos e seria muito bom eu poder apresentar. Aí deu 2 dias, ela me mandou um e-mail, falou assim, olha, vai ter uma conferência, mas essa conferência sempre que tem essa conferência, é só para empresas domésticas, é só para empresas coreanas. E aí eu entendi ontem e antes de ontem, eu entendi por que é só para empresas coreanas, porque são assuntos relativos só à produção deles, né? Aí ela falou, mas a gente, por causa da pandemia, vai abrir para você. Então tem você, tem uma mexicana e tem uma inglesa. E aí a gente quer convidar vocês para fazer essa conferência. Eu falei, ótimo, que é essa conferência? É minha apresentação, a que eu faço todo ano? Ela falou, mas você tem que se estender um pouquinho mais no assunto. Aí, bora eu fazer pesquisa, gente. Isso foi em agosto. De agosto até, sei lá, 15 dias atrás, eu estava buscando referência além do texto, entendendo como que funcionava tudo, fazendo comparativos com a nossa cultura. E escrevi lá a palestra de 30 minutos, apresentei. E fiquei esperando as perguntas, porque como a palestra foi gravada, não teria problema, eu não iria tropeçar, mesmo porque eu falo muito bem. Mas, de vez em quando, né, você dá uma tropeçada em alguma coisa. Principalmente, teve dados dessa palestra que eu tive que estudar há muito pouco tempo, há 2, 3 anos. Porque essa pesquisa eu estou fazendo há 2, 3 anos, gente. Eu sei ela de cor, de cabo a rabo, sem número, sei tudo. Mas quando você pega um dado muito recente, então é capaz de você se perder. Então eu falei, bom, eu vou gravar a pesquisa vai estar gravada. Só que tem o depois que me deixou nervosa, que é conversar com as pessoas. Sim, porque é uma coisa assim, quando você está presencialmente, eu levo o meu tradutor e eu vou falando, o tradutor vai traduzindo. Só que nessa, online, era assim, era eu, a minha tradutora aqui, que é a Ana Cardon, junto com um coreano lá. E normalmente, quando eu vou lá, eu vou com a Cho. Então, ela traduz o português direto para o coreano. E nesse caso, como era online e eles pediram para que fosse tudo em inglês, aí era traduzido do português para o inglês, do inglês para o inglês deles e do inglês dele para o coreano. Eram 4 pontos de tradução. Era isso que estava me deixando um pouquinho apreensiva. Mas deu tudo certo. Porque as perguntas foram muito objetivas, eu sabia muito, e daí eu respondia em 2 linhas, a Ana traduzia e passava lá para eles. Mas foi bem interessante. Foi Caramba. bem... Foi Esse, gostoso. esse negócio que você falou da tradução do... Eu vou até chamar um pouquinho a Bia aqui no caso, que ela vai poder falar mais de como perde. Essa coisa do... Inclusive, é um dos motivos pelos quais eu até, tipo, eu prefiro assistir, por exemplo, dorama. Claro que eu sei que não é todo mundo que tem esse privilégio, mas o dorama em coreano com a legenda em inglês, porque são 3 traduções, né? Então, o sentido do texto vai se perdendo, né? Que, querendo ou não, são assim,
do coreano pro inglês já perde ali um pouco do sentido, porque nem toda palavra em coreano, ainda mais a língua deles que tem, tipo, termos muito específicos, tipo, coisa boba, assim, te dando exemplo, Ryong, Oni, são coisas que é muito deles, né? Então, Uhum. quando tem, tipo, essa escala de 3 línguas, é muito difícil essa tradução, né? Era o que estava me deixando apreensiva na apresentação, mas deixa eu te falar. Quando eu levei o ano passado para eles a proposta do nosso estúdio, né? Porque assim, São Paulo e Rio, eles não têm esse cuidado porque os diretores de dublagem lá não são, como fala, apaixonados pela cultura asiática. Então eu tomo esse cuidado de entender o idioma e quando eu vou traduzir alguma coisa, quando vem a tradução para mim, eu chamo a Cho. Aí a Cho faz toda a adaptação cultural. E foi uma das coisas que me fez ser notada lá, é porque o cuidado que eu tenho Isso é bacana com demais. isso. Eles gostaram. Eu estava conversando isso foi ano passado, conversando com o dono de um estúdio de lá, e eu falei para ele, eu tenho vontade de traduzir direto do coreano. Ele falou, não vai dar certo. Ele falou, não vai dar certo, tem que ser do coreano para o inglês, do inglês para o português. Aí eu falei, mas e se eu montar uma equipe coreana em Curitiba? Com tradutor, com revisores, hein? Aí ele falou, pode funcionar, você vai ter um trabalho a menos e vai melhorar a questão da entrega do prazo. Aí, inclusive, é uma das minhas, como fala, ideias, montar uma equipe de revisão só de coreanos. Isso é bacana Nossa, demais. Para poder perfeito. resolver isso aí que você acabou de falar, Carol, que gente, hoje mesmo eu estava assistindo um lá, o cara falou uma coisa e na tradução estava escrita outra completamente diferente. Eu falei, Sim. não. E é engraçado porque, tipo assim, eu posso falar muito pelo viés do K-pop também, porque já teve, tipo, várias situações onde o idol foi massacrado porque traduzir errado, sabe? E aí, tipo, do coreano pro inglês já deu uma traduzida errada, até porque quando é tradução de fã não é, tipo, nenhuma Cho que tem um background de família coreana, né? Então, tipo, são pessoas apaixonadas, então sai do coreano pro inglês, já numa tradução informal. Do inglês pro português já deu tanta treta no K-pop que, assim, é complicadíssimo. A Cho não é nem de família coreana, ela veio da Coreia com 12 anos de idade, então onde ela foi alfabetizada e a língua no qual ela aprendeu a se comunicar é o coreano, depois veio o Eu português. não sabia disso. E eu acho muito interessante que a Cho é tipo dentista ela é dentista. e tradutora. Dentista tradutora, ela faz a revisão cultural aqui, adaptação cultural, e é muito engraçado, porque você conversa com a irmã dela, com a Rafa, e tem a Ara, que é a mais novinha. A Ara é dubladora, veio fazer curso aqui com a gente e tudo mais. A Ara não tem sotaque nenhum, porque a Ara nasceu no Brasil. Ela é a mais novinha, a única que nasceu no Brasil. Então, você percebe que a malemolência dela de brasileira é mais forte. A Cho, de vez em quando, ainda fala, eu vou lá, eu vou... Como é que ela fala? Eu acho tão engraçadinho que ela fala assim, lembra quando a gente tava lá no Seul? Eu falo, no Seul ou em Seul? Ela fala, no Seul, Mônica, ou em Seul. E não sei mais. Então, ela se perde um pouquinho, entendeu? Caramba. Não, Preposições pregando peça em todo mundo, em todos os idiomas. Sim. Isso é verdade. A questão da tradução, meninas, tanto Carols como Bia, é fundamental para a dublagem, porque, assim, às vezes uma vez a gente estava dublando uma série francesa e o tradutor era nítido que ele pegava e traduzia no Google e mandava pra gente. Tinham coisas... E daí, um dos meus professores que dão aula aqui na escola e que é meu amigo há muitos anos, o Marcelo, ele fala francês muito bem, fluentemente. E ele falava assim, Plasha, isso daqui tá literal, tá do Google. E aí a gente tinha que arrumar. Então, o tempo que se perde arrumando uma tradução mal resolvida toma tempo de estúdio. E eu tenho prazo para entregar, né? Sim. Então, o cara me entrega um capítulo e fala, depois de amanhã, tudo gravado. E se você ficar perdendo tempo em tradução, você vai atrasando. Eu até ia falar assim, né, Bia? Conta pra gente, porque você fez a tradução, né, de uma série. Conta um pouquinho pra gente da série, como foi todo esse seu processo. Sou formada, né? Minha formação acadêmica é em tradução, só que tradução em inglês. Fiquei pouco tempo. O meu período nas traduções para dublagem foi mais ou menos 1 ano só, do fim de 2018 até o meio do ano passado. Traduzir, eu acho que é um trabalho gigante o tradutor para dublagem, porque ele tem que traduzir na tela.
olhando na Sim, tela, vendo batida labial. sim. Gente, vocês estão de Uhum. parabéns, olha. O meu trabalho é É. desgastante, mas o de vocês é muito mais. Mas eu vou falar que o nosso trabalho, ele caminha muito juntinho, de mão dada. O ideal seria, no mundo perfeito, todo dublador seria tradutor também, porque e vice-versa, porque é um trabalho tão bonito. Eu me apaixonei, assim, quando eu fiz. Eu fiz algumas séries americanas, mas aí eu tive a sorte de cair na minha mão a primeira temporada de Kingdom, que foi pra Netflix, né? Eu Fala, fiz a primeira. as meninas estão com A um currículo minha. maravilhoso hoje. Não, não, o meu foi pura sorte. A Mônica é perfeição por perfeição mesmo, por mérito dela. A minha foi sorte e, tipo, eu espero ter feito um bom Ai, trabalho, porque eu amei porque eu fazer. amo Kingdom. A primeira temporada é incrível e eu vi sua legenda lá. Ah, na legenda não, eu não fiz a legenda, Bia, né? eu Só sou sua apareceu meu fã. nomezinho no final, lá Sou nos sua fã. créditos. Sou sua fã, Porque Bia. ai, obrigada, eu também sou sua fã. Agora, sabendo de tudo que você fez, eu tô até emocionada. Mas então, e aí, o processo de tradução pra dublagem, ele é bem intenso, porque foi como a Mônica falou, a gente lida com prazos que são geralmente muito curtos, assim, Muito. é tudo muito encaixadinho. Se eu atraso na tradução, eu atraso a dublagem, que atrasa a mixagem, que atrasa o produto final. Então, você precisa. É tudo muito responsável. E quando a gente fala de dublagem, a gente lida com cultura, né? O material final é cultura. E uma responsabilidade muito grande, porque dublagem é acessibilidade também. E eu prezo muito por isso, muito. E é muita responsabilidade. E assim, foi o que a Mônica falou também. Eu trabalhava olhando pra boca das pessoas. E eu não sei se vocês já repararam, eu aposto que sim. Mas muitas vezes a Coreia tem o coreano ele tem muitas sílabas, né? Sim. As outras línguas, elas não batem tanto a boca quanto eles. Gente, era uma loucura pra eu encher essas bocas de coisa. Mas foi muito legal. Eu adorei. Coloquei Zumbi 1, Zumbi 2, Zumbi 3. Era Sim. divertidíssimo. Olha, uma vez a gente tava fazendo casting e era do. Ai, não lembro qual era a série. Ai, peraí, eu já vou lembrar. Umbrella Academy. Era assim, Ai, perfeito. o menino do calção amarelo, Sim. a garota do biquíni vermelho, aquela cena da piscina, a nadadora de maiô azul. Sabe, não era assim, Ah, mulher 1, menino 2, menino 3. Eles porque descreviam quem que tava. Eu achei incrível. Eu falei, esse tradutor vai ganhar um beijo, meu. Porque normalmente quando vem mulher 1, mulher 2, mulher 3, e se é uma você tem cena que muito adivinhar quem é a mulher, você né? tem que adivinhar. E ali, o cara, o tradutor, o coisa linda, ele colocou assim, garoto de calção amarelo. E era um grito no meio da multidão. Eu falei pro dublador, pega aquele garoto de calção amarelo ali, grita junto com ele. Sabe? Era O isso, trabalho... era isso que eu fazia também. esse Eu trabalho... prefiro colocar isso também. Por exemplo, zumbi de chapéu, zumbi de roupa azul, Isso. zumbi. Era isso que eu fazia também. Porque ajuda muito no trabalho da dublagem quando você identifica mais. Demora um pouco mais, né, Bia, pra traduzir. E a gente trabalha num prazo apertadíssimo. Mas tudo que a gente puder fazer pra Sim. deixar o estúdio, o trabalho no estúdio ser mais rápido e ágil, porque, por exemplo, eu tô aqui no conforto da minha casa, batendo texto, digitando ali linha por linha, não sei o quê, eu posso olhar a tela, mas eu também tenho um prazo pra seguir. Então, eu olho tantas vezes pra tela, tento encher da melhor forma possível. Só que só o profissional que vai realmente encher aquela boca de palavra é que vai ver o que ele vai conseguir falar ou não. Então, muitas vezes, o dublador, ele pode demorar um pouquinho mais numa fala maior ou num diálogo que precisa ter um pouco mais de tato dele. Então, quanto mais eu puder, eu daqui, do conforto da minha casa, como eu disse, puder deixar o trabalho dele mais fácil, era o meu objetivo no caso, entendeu? Bia, tem uma coisa que vocês tradutores não têm muita noção, que tem velocidades de falas diferentes. Então, às vezes, eu tenho um dublador que fala muito rápido, uma dicção perfeita e fala muito rápido. Então, o tradutor, eu falo assim, olha, o cara traduziu ali, ó, mais ou menos, entendeu? Você tem que modular a tua velocidade de fala para a velocidade de pensamento do tradutor. O cara fica me olhando assim. Eu falei, sim, porque o tradutor, para a dublagem, ele traduz com a tela e ele vai ver o tempo.
Só que se você falar muito rápido, você atropelou o tempo do tradutor, entendeu? Tenta pensar Sim. como... É um trabalho tão em equipe que até isso a gente É. faz. Tenta pensar como tradutor, né? Aí, ou tem dubladores que falam muito devagar. Daí eu falo, caramba, o cara traduziu no tempo, porque ele traduziu olhando para a tela, e você fala tão devagar que a gente vai ter que recortar o texto, que é o trabalho do tradutor. Então é tudo muito interligado, sabe? Meninas, vocês Uhum. conseguem ter essa noção, Carol Sim, e Carol? sim. Consigo. Inclusive, eu queria até, tipo, perguntar quando é que teve esse estalo, assim, em vocês e falou assim, nossa, isso é algo legal, assim, de se trabalhar. Como vocês se apaixonaram por esse mundo de dublagem barra tradução? Eu vou falar o meu mais rápido, porque eu acho que a minha história é um pouco mais curta. A tradução em si, eu me apaixonei pela ideia de ser tradutora bem romanticamente, que eu pensei assim, eu vou trabalhar num café em Paris, vou poder trabalhar lá, e vai ser lindo, Que tradução é linda, eu adoro o inglês, eu já era fluente. Aí eu falei, então tá ótimo, essa vai ser minha profissão. E aí decidi partir pro mundo acadêmico dessa área. E adorei, é lindo, você se sente o próprio Moisés abrindo o Mar Vermelho e traduzindo cultura, é incrível. Só que, como todo mundo, a parte corporativa ela é sempre um pouco mais tensa, né? Sim. E eu já tinha trabalhado com tradução. O meu primeiro trabalho de tradução mesmo remunerado foi já pra dublagem. E é muito da hora. Muito, muito, muito da hora. Só que. E eu sempre gostei de filme, de série, cinéfila desde sempre. Então eu falei, nossa, o melhor dos dois mundos. Eu vou trabalhar assistindo série e filme. E vai ser a minha vida perfeita, entendeu? Só que aí, tipo, quando eu dediquei, eu tava balanceando duas coisas ao mesmo tempo no começo, que eu trabalhava numa empresa tradicional e traduzia de noite, assim, quando eu voltava do trabalho. E foi uma loucura, porque eu não dormia. E aí depois eu decidi largar o trabalho tradicional para poder ir só pra tradução, o que foi muito interessante, foi um momento completamente incrível da minha vida. Mas aí começou a pegar umas coisas meio pessoais, assim, na minha vida. E eu tive problemas de quase entrar em depressão e tal. E aí eu decidi voltar pro mercado tradicional, porque quando você tipo, freelancer e quando você é o seu próprio chefe, é muita responsabilidade. Você não tem o seu salário fixo no Eita. final do mês. Eita, É uma Você não filha. tem montanha plano de russa. saúde se você não pagar, e é tudo muito intenso. E aí eu decidi voltar pro mercado tradicional, mas a minha paixão e respeito por essa profissão e por essa arte mesmo da dublagem continua vivíssima aqui em mim. É. Então, vocês querem saber como eu comecei com dublagem? Foi um namorado meu que me enfiou para fazer dublagem. Ele falou assim: você tem uma voz linda, você tem uma dicção perfeita e você trabalha produzindo teatro, dormindo 3 horas por noite. Vai fazer dublagem, guria. E me matriculou no curso do Wendel Bezerra, aí em São Paulo, na Unidub. E aí, no primeiro dia de aula, eu falei: uau! Coisa mais legal isso daqui, gente. Daqui eu não saio nunca mais. E no final do curso eu recebi muitos elogios dos professores, né? Principalmente do Wendel. E aí eu falei, não, tem que começar. Só que como eu morava em Curitiba e trabalhava em São Paulo, e aí eu ficava indo e vindo, né? Tipo, né? Sabe, não é ponte aérea não, gente. Naquela época a grana era muito curta, era Itapemirim mesmo. Sim. Então, com escala no Graal. Ai, Grau, grande grau. Até hoje eu faço escala lá. Então, aí eu falei, não vai dar para ficar trabalhando fazendo dublagem em São Paulo de ponta, gastando mais para ir e voltar do que o que eu ganho em si. Então, eu vou voltar para a produção, mesma coisa da Bia, vou voltar para o meu mundo de produção. Só que não consegui, porque todos os meus colegas, os amigos do teatro, tal, você fez curso de dublagem, você sabe fazer dublagem. E aí um dia, quem conhece a Luli de verdade, a Luísa Klassen? Eu? A Luli foi Sim. minha aluna, super minha aluna. Então um dia a Luli chegou, eu dei um curso na PUC, a Luli é muito minha amiga. Aí a gente chegou lá eu cheguei para dar aula na PUC, tava ela sentadinha na primeira cadeira. E ela fez o curso da PUC de um final de semana. Ela virou para mim e falou assim, Mônica, monta um curso. Eu falei que não. Ela falou, monta um curso. Não, eu trabalho com produtora e tal. Esse foi só um curso relâmpago que eu dei. Ela falou, isso há 20 anos atrás. Monta um curso. Se você montar um curso, eu te ajudo a arrumar aluno.
Gente, eu montei o primeiro curso e daí virou uma escola, e que depois virou um estúdio, que hoje eu tô aqui, entendeu? Então Nossa, foi assim, incrível. um namorado que me colocou para fazer dublagem, um chinês. É, Depois a Luli, que falou, vamos montar um curso, eu te ajudo a conseguir alunos, e hoje eu tô aqui. Então foram 20 anos, né, gente? Ai, que legal. Mônica, Muito legal. você tem, conta pra gente um pouco, assim, das personagens que você chegou a dublar. Tô com essa curiosidade aqui também. Gente, bom, no Odisseia Coreana, você lembra da Mãe Garça, que é a mulher no hospital, Sim. que aquela voz da Mãe Garça sou eu. Que legal. Eu faço aquela voz doce, aquela voz fofa. Sou eu fiz aquela personagem. Ai, deixa eu pensar. Gente, tem esses dias, eu tava assistindo um trailer, porque eu precisei mandar lá pro BCM, os trailers das coisas que a gente dublou, e eu peguei do Steel Rain. E o trailer do Steel Rain começa com uma mulher tomando uma metralhada, e um Ai, tiro, e um sim. grito. Aquele grito sou eu. Gente, eu adorei Eu orgulho esse daquele filme. grito. Eu assisti ele dublado pra fazer até a nossa live do Café com Cinema. Então, aquele grito lá da mulher tomando uma metralhada. Sou eu, e eu adoro aquilo. Eu tenho orgulho que o meu grito tá no trailer. Assim, que mais? Gente, daí eu dublei muita coisa. Tem um filme chamado La Tribo, que eu dublo uma motorista de táxi desbocada. Paradise Pedi, eu dublei uma velhinha de 80 anos. Que ótimo. É bastante coisa, gente. Eu fiz muita coisa. Assim, como dubladora em São Paulo, logo que eu me formei e fui fazer, eu fazia ponta, sabe no quê? No seriado chamado House. Que amor. Então eu fazia pontas, porque começo de carreira você começa, né? Sim. Você começa por baixo. Então eu fazia Você é a mulher 1. Eu era a mulher 1. A enfermeira 2. Sim. Eu era isso. E aí, quando eu comecei a dar aula, e depois que eu passei, que eu montei o estúdio de dublagem, eu ficava mais na direção e na parte administrativa e menos nas vozes. Então, eu dublei muito pouco. Mas, cara, teve uma coisa que eu dublei que eu amei, que é um seriado chamado... É um seriado das drag queens. E... RuPaul? Não é da RuPaul, é da Alicia Edwards. Que ela faz assim, com a boca, ela dá um estalo com a boca. E eu dublei uma das mães neuróticas, eu entro berrando. E aí eu dublei aquele seriado, eu fazia aquela mãe louca neurótica, não lembro o nome dela. Ai, tem muita coisa. De vez em quando eu posto no meu Instagram ali umas ceninhas de coisas que eu dublei. Assim, a gente dubla muito pra Yuno. A Yuno é uma grande empresa de distribuição coreana. E eu fiz muita coisa pra Yuno. Nossa, em 2018 a gente fez 40 produções pra eles. E você consegue Cara, escolher e eu dublei algum personagem que você, tipo, marcou, que você guarda no coração, assim, que você dublou? Do Umbrella Academy, eu fazia aquela japonesa, sabe, que é assassinada e que jogam ela no porão? Sim. Isso é qual No Umbrella- temporada? Da primeira. Da primeira. E aí tem uma personagem do Umbrella Academy que é uma mãe que chega numa festinha com o filhinho e ela fala assim, com licença! Ela chega com uma voz muito estridente. Eu gosto muito dessas personagens, assim. Agora, personagem grande, tem essa do La Tribo, que é essa motorista de táxi absurda. Eu nunca fiz personagem principal. Porque não tenho como me dirigir, entende? Sim. Até posso colocar os meninos me dirigindo. Mas personagem principal precisa fazer teste. E teste, eu prefiro aplicar do que fazer o teste. Para mandar um bom teste e acabar ganhando o seriado, eu prefiro ficar mais na direção dos testes para conseguir ganhar o seriado do que largar a direção dos diretores adjuntos aqui e me preocupar em querer ganhar um papel. Então, eu deixo mais para a galera mesmo que precisa mais de dinheiro do que eu nesse sentido. E Os você já atores. fez dublagem de desenho animado, Mônica? Já, Paradise Pedi, eu fazia uma velhinha. Gente, vai estrear na Amazon daqui um tempo 2 seriados, um chamado Piratas da Vizinhança e Mirete Investigates. No Mirete, eu faço a Pamela, que ela é uma daquelas atrizes de seriado que faz... canastrona, sabe? Novela mexicana. Então, e eu faço ela, que é muito engraçadinho. E no Piratas da Vizinhança, eu faço a mãe do Piratinha, a senhora... esqueci. Roger Hollers. Que legal.
Eu, É, a senhora eu Roger até Roller. queria falar assim e abrir meu coração um pouco aqui, porque eu sei que muita gente acha o assunto polêmico, né? Assistir dramas dublados e tal. Ah, eu prefiro legendado e tudo mais. Mas Tenho notícias quentíssimas que eu trouxe da Ásia ontem para falar eu sobre até isso. tô Fale você que eu falo com o olho depois. cheio de água, assim, pra contar pra vocês, porque eu acho que eu não estaria aqui hoje se não fossem as pessoas que começaram a dublar aqui no Brasil os animes, que isso foi uma grande importância, né? Eu lembro que eu tinha, sei lá, 7 anos quando eu assisti Sailor Moon, e foi, assim, um divisor de águas pra mim, no sentido de gostar de cultura asiática. Também a galera que fez Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho. A turma lá do Baroli, do Hermes Baroli, lá Então, do estúdio da Zódia Pereira. olha, gente, aqui em casa eu tenho, né, um otaku do meu lado que é fã dos dubladores, então fã e que, assim, olha muito para esse tipo de trabalho, né? A gente gosta muito do Guilherme Briggs, né? Então, a gente Maravilhoso. está sempre com esse olhar para a dublagem e a dublagem ela é muito importante justamente para trazer essa forma da gente entender uma cultura que não é nossa, sem nos incomodar com a língua, no primeiro momento, primeiro contato, né? E também essa questão da inclusão, né? Eu recebi uma mensagem esses dias de uma seguidora que falou que a mãe começou a assistir os dramas e que ela queria muito assistir Rei Eterno, e aí a Netflix foi lá e dublou o Rei Eterno, e ela me mostrou a mãe assistindo antes, com a legenda, tipo, a mãe tava quase com a cara na TV, e aí depois conseguindo ouvir a felicidade da mãe dela vendo, né, ouvindo o drama. Ai, que Então, lindo. assim, é de uma sensibilidade, assim, tão incrível esse trabalho de vocês, que eu fico realmente muito emocionada. E foi o que eu falei, fez parte da minha infância, né? Fez parte da minha história. Então, esses dias até a gente estava vendo o reencontro dos dubladores de Yu Yu Hakusho, eu quase morri de chorar em casa, assim, vendo, porque realmente fez parte da minha infância, né? Muito nostalgia. Faz parte da É, vida da sabe, gente. Carol, tem uma coisa que é assim, a voz, ela mexe com o teu lado emocional, porque a voz, ela expressa o teu espírito, Sim. entendeu? Ela expressa a tua emoção. Então, quando você trabalha com voz, você mexe no imaginário das pessoas de uma forma muito potente. E os dubladores têm consciência disso, Tanto que né? Uns até usam para benefício próprio mais do que para o trabalho. Mas isso é muito importante, porque você está mexendo com emoções alheias através da voz. sim. Eu dou aula na PUC de dublagem. O meu primeiro dia de aula, a minha aula é assim, ó. Eu chego para os alunos e falo, qual é o significado da palavra pessoa? Aí todo mundo vem com inúmeras colocações. E eu falo, não, gente, eu quero a etimologia. A palavra pessoa significa o quê, por quê, onde e quando. Aí eles vão lá, mas persona, peraí, vem de persona, vem de personagem, isso vem do quê? Pelo, sona, som. Então você é a voz que você expressa. Uma pessoa é uma pessoa pelo som que ela produz. Então isso é muito potente, porque a voz é emoção pura, Sim, até entendeu? É a tua essência através da as voz. tecnologias estão se voltando para a voz, né? Agora o que que a gente está aí? Está estudando o LUI, né? Que é o Language Interface. A gente está estudando, né, trabalho com experiência do usuário, tudo a gente já está repensando em voz, em Alexa, tudo bem que ainda é robotizado, né? Eu fiz um trabalho recente justamente de tentar mostrar para o cliente como entender o seguro através da voz da URA, né? Atendimento telefônico. Então, assim, como trazer essa voz para o dia a dia do cliente e como essa voz também trazer acessibilidade e tudo mais, é muito interessante. O poder da voz, o poder da palavra. A voz, ela tem esse poder, né, então ela realmente ela emociona, né, além da conta. E a segunda coisa a respeito da inclusão, por exemplo, eu agora, na minha palestra de ontem, é muito engraçado porque você vê aqui no Brasil a gente tá tudo on demand, tudo é VOD, sabe, é tudo on demand, on demand, on demand. Na minha casa não existe mais televisão, eu não tenho mais TV a cabo. E você percebe que a faixa etária dos mais jovens
puro on demand. Os mais Eu velhos vivo há ainda 3 anos sem eu TV aberta e nem acabo aqui em Tamo casa também. junta, Beatriz. Eu também, eu só on demand. E aí você percebe que os mais velhos, eles ainda gostam de uma TV a cabo. Lá na Ásia, Por a favor, realidade é mantenha o meu outra. emprego. Oi? Por favor, mantenha o meu emprego. Que a Carol Mas trabalha na na Ásia, TV. é, Eu sou editora de televisão. Carol, mas na Ásia a realidade é o contrário. O on demand, ele é uma pequena parcela. Tanto que as Cara, discussões era o vou ter que ir pra crescimento Ásia. na Ásia é o inverso, entendeu? Lá, todas as televisões, elas têm as suas redes e as pessoas nas suas casas assistem televisão direto do produtor, não pelo uma plataforma. E a maior discussão, ontem e antes de ontem, era on demand, VOD, OTT, que é on the top, que né? E o contato untouched. Assim, eles estão muito preocupados como é que vai se manter as produções sem contato físico muito direto. Então, como que vai se produzir um K-drama? As pessoas vão estar juntas no mesmo set, mas sem muito contato Lembrei daquela próximo. Tem imagem, essa vocês viram que a Globo voltou já as gravações da Amor de Mãe, né? E aí Uhum. tem várias cenas assim com uma placa, tipo de vidro, não é de vidro, né? Aquele plástico assim, né? Mais grosso, entre Sim. as pessoas, entre os personagens, assim. Então tem 2 personagens num bar conversando e aquele acrílico, né? No meio. Aí tem a Regina Casé e um outro personagem, tipo os 2 próximos, mas com acrílico no meio. Mas Então lá na Coreia já tá assim também nos programas, até tipo programa de rádio. Você vai ver, tipo, principalmente programa de entrevista, que entrevista os K-Idols, você vê sempre aquela placa assim de acrílico separando os membros do grupo e os apresentadores. Lá na Ásia, então, a preocupação deles é exatamente essa: como dar continuidade às produções numa untouched, mais sem toques, né? Então, assim, quando você percebe as diferenças culturais e etc e tal, e a questão da acessibilidade do produto, por exemplo, lá eles não estão nessa realidade do on demand. Então, eles estavam. E o que eles mais falam agora é isso: com a pandemia, todo mundo está on demand. E uma coisa que eu levei na minha pesquisa, e que quando eu falei, a menina que fez a palestra depois de mim também falou. Eu falei, uma parte da minha pesquisa, eu falo: olha, no Brasil, que a cada 7 entre 10 pessoas acessam a internet e assistem conteúdos através das telas de celulares, entendeu? Aonde a tela muito pequena e o uso da legenda em tela pequena dificulta a leitura. E como você está com o teu aparelho andando para cima e para baixo, em lugares com muita movimentação e ruídos, o fato de você ter que ler legenda nessa situação é muito complicado. Então, faz-se necessário o uso da dublagem, o que eles concordaram, o que eu achei ótimo. É... Porque para eles não é importante pagar uma dublagem, porque assim, eles produzem, né? Uma produtora produz o audiovisual e aí ela tem que agregar valores a esse audiovisual. Por exemplo, a dublagem, pagar tantos idiomas para ser dublado e distribuído no mundo é um valor. Só que eles não têm essa percepção. Eu entendi que eles não têm essa percepção, porque para eles consomem tudo legendado. Tudo quanto é programa de fora que entra lá é tudo legendado. Então, para eles é muito comum. Quando eu falei Brasil, 80% da população prefere conteúdo dublado por uma questão cultural e por uma questão de inserção, eles ficaram me olhando assim. Como assim? Minha gente, lá todo mundo só consome produto dublado. E se vocês não investirem em dublagem no Brasil, vocês estão perdendo muito dinheiro. Vamos ver se tem efeito. E é engraçado pensar que a legenda, ela tá chegando, assim, no mainstream mais ou menos agora, depois de Parasita, nos Estados Unidos, por exemplo. Porque lá eles também só consomem produto com dublado e produto já deles lá, no próprio idioma original. Então, o próprio diretor do Parasita falou no discurso dele do Oscar, né? Que ele falou assim: quando vocês conseguirem ultrapassar essa barreira da legenda, vocês vão abrir os olhos para um mercado que existe aí há milênios. E é muito bom. Eu tava hoje de dia, eu tava dando uma zapeada no YouTube e aí eu caí nesses vídeos de react
de um rapaz americano que tava assistindo o filme Trem pra Busan, Sim. sabe? Que eu sempre esqueço o nome dele em português, Invasão eu sempre Zumbi. lembro o nome dele em inglês. Isso, Invasão Zumbi. E é um puta de um filme, né? E aí ele tava falando, gente, eu tô muito impressionada e não sei o que, não acredito. Depois que eu assisti Parasita, agora eu tô assistindo, mesmo sendo legendado, eu não senti tanto assim. E isso que é só legendado pra ele, né? E aqui pra gente, a realidade, ela... Eu também sinto que existe uma vontade maior da gente consumir conteúdo dublado, principalmente porque tudo que a gente assistia na TV aberta na nossa infância e tal era tudo dublado. Tem as dublagens clássicas que todo mundo conhece, termos que ficaram famosíssimos por causa da dublagem e tal. E é incrível isso. Só que eu tenho medo, Mônica, principalmente você que tá mega inserida no meio, eu tenho medo das próximas gerações aqui do Brasil, por a gente ser do on demand e as próximas gerações serem 100% celular, elas estarem se acostumando de novo com a legenda, entendeu? E perder um pouco do gosto pela dublagem. Isso é um medo que eu tenho. Então, mas é justamente o contrário, Bia. Porque Ah, assim, é? porque como você tá com o celular e ele é muito pequenininho, a legenda dificulta a leitura. Então, Entendi. eles gostam do dublado, assim, pelo que eu percebo. Olha, Legal. antes de ontem, não é mentira, eu tava no mercado, eu sou uma pessoa, gente, que sabe aquela aliciadora de menores que fica assim, olha aqui esse conteúdo asiático, essa plataforma Viki, ela é maravilhosa. Tô lá, não, eu fico aliciando o mundo, minha manicure, assim, tudo. Aí eu tô no mercado e aí a gente tá conversando, e eu sou uma pessoa muito comunicativa, e tô lá conversando com a menininha do caixa, ela passando as compras, e o que que você assiste, o que que você não assiste. E aí ela falou assim pra mim, eu falei, eu só assisto série asiática, maravilhosa. Saquei meu celular, abri a plataforma Viki, que maravilha isso aqui. Aí ela falou assim, é dublado? Eu falei, não. Ela falou, então nem adianta, porque eu não vou assistir. Eu nunca consegui convencer minha mãe de assistir Descendentes do Sol porque ela tinha que ler legenda. A minha mãe não assiste nada legendado, assim, nada, de nenhum lugar. Aí, coreano, então, muito menos. A única coisa que ela viu Sim. coreana até agora foi Parasita, porque o Telecine colocou dublado. E até quando eles colocaram, eu fui assistir também pra ver como ficou a dublagem, né? Mas tudo, assim, a gente vai assistir um filme normal, assim, comédia romântica americana. Ai, vê se tem dublado, porque se tiver legendado, eu não tô a fim de ver. Mas viu, Beatriz, essa Oi. menina do caixa, ela devia ter 18 anos. Entendeu? Ah, Então, tá. essa geração mais nova, eu acredito, tanto que eu expus isso lá na palestra, e foi uma coisa assim, para eles é um mundo novo, assim, porque como na Coreia é só legendado, puxa vida, no Brasil é só dublado, é. E tem uma coisa que eu levei na minha pesquisa também, o comparativo. Por exemplo, a Carol, a nossa na Coreia tem, queridíssima, ela é casada com otaku e provavelmente passou a infância assistindo animes e coisas japonesas, né? Tudo dublado. Então, assim, o audiovisual. Isso foi uma coisa que eu levei lá para apresentação. A cultura coreana, ela está no Brasil há 60 anos. A japonesa está há 110, o dobro do tempo. Então, obviamente que o audiovisual japonês ele já está incorporado dentro do nosso imaginário. Por quê? Porque durante a década de 70 e 80, todo esse material era passado na televisão e a televisão aberta é sempre dublada. Obviamente que incorporou. Então, por exemplo, hoje você fala Jiraiya para qualquer geração, pequeno, médio, Verdade. todo mundo associa a cultura japonesa. Se você fala Raposa de Nove Caudas, as pessoas, Vou pensar em Naruto. Naruto, Pokémon, vai pensar em Pokémon, porque tem o Pokémon, Ninetales. Vai Naruto. pensar, quando você fala pororo, as pessoas falam, mas é alho poró? O que é? Não tô entendendo, já aconteceu isso comigo. Eu falei, não, querida, é uma animação coreana lindíssima. Então, isso não acontece porque tá muito pouco tempo a cultura e porque
Quando a cultura asiática, a coreana, começou a ficar difundida, ela foi difundida dentro da internet já, porque ela é muito nova. Então, estabeleceu-se nichos. Então, ela está toda dentro dos nichozinhos. Então, é difícil sair, a menos que você faça um trabalho intenso de dublagem. Vamos ver o que Então, vai... falou tudo, real. O que vai acontecer, né? Com a chegada da Loading, né? Que é a TV que comprou, né? A Loading Vocês é estão a... botando fé na Loading? Então, eu não sei ainda. Eu não sei. Eu fui lá, também. eu até mandei, né, pra Mônica também. Falei, Mônica, fica de olho, o povo lá tá pegando. Sim, sim. E aí eu sim. também fui lá bater na portinha, mas não sei muito o que vai rolar, né? Eles Eu estão tô esperando, falando Carol. que vão pegar hits da TV coreana. A gente não sabe o que de fato são esses hits, né? Se são doramas, se são programas eu de já variedades. sei. Certeza que vai ter reprise de Boys Over Ai, meu Flowers. Deus. Nossa, Pode ser. ajuda aí. Não, então, Será? Ajuda Será aí. que é por isso que Jardim tava de só Meteoros tá saindo do Netflix? Não Ai, que sei. medo! Inclusive, eu queria perguntar para as meninas, a Bia com certeza já falou, mas não custa repetir de novo, qual que é o K-drama, assim? A Bia com certeza já deu o top 5 dela aqui com a gente. As Mônica, conta pra gente, qual que são os seus K-dramas preferidos? Quantos? De 0 a quanto? O quanto seu coração 1 milhão. quiser. Top 5, famoso famigerado top 5. Tá, o que eu mais gosto, que eu chorava, me revirava no sofá, é My Mister. Gente, a gente tem que assistir esse. Eu não vi esse também. Gente, My Mister é uma coisa assim de... Eu vi até o Paulo Coelho Sim. fez um tweet falando A dele. gente Maravilhoso, hoje Fiquei né, curiosa, Carol? My Mister é pra curiosíssima. turma dos 40 e 50 anos, porque fala do fracasso de uma pessoa que trabalhou a vida inteira e não se deu bem e começa tudo de novo. É uma história linda de um homem que, né, casado, que sofre traição da esposa, mas continua no casamento, e aí ele é subjugado pelo chefe, daí ele consegue... Enfim, ele é um cara perdido que tá tentando se achar profissionalmente. E aí tem a menininha, que é a Yu, maravilhosa, eu amo aquela garotinha. Linda, incrível. Linda, maravilhosa. Que ela é uma funcionária da mesma empresa que ele e que começa a ajudar ele na questão das disputas hierárquicas dentro da empresa e que tem uma história horrenda de sofrimento e é o sofrimento dela apoiando o sofrimento dele, os dois ficam melhores amigos e ela é uma garotinha e ele é um homem mais velho. É assim de... E ele é Sabe simplesmente o nosso pai rico de Parasita. Do Parasita. E aquele Sim. ator, ele tem a voz mais linda do mundo, quero dizer pra vocês, na minha opinião. Que Muito voz bom. linda que aquele homem tem, gente, pelo amor de Deus. Esse é o primeiro. Depois tem um chamado... que fala a história dos idosos, das velhinhas. Just Eu acho que ele tá na Tá Netflix, na né? Netflix, Não, é? esse tá na Viki. Eu tô procurando aqui pra falar pra vocês. Como é que é o nome? Entrelace? Lembranças? É uma coisa assim. Ai, gente, não lembro o nome. Ok. Depois disso, vem as galhofas, que eu adoro aquela menininha forte lá. Strong como é o Woman nome? do o Bussum. Strong Woman do Bolson. E deixa eu falar por que eu gosto daquele? Por causa da gangue. Sabe aquela gangue de malvados que apanharam e ficaram sofrendo no hospital o seriado inteiro? Gente, eu amei aqueles caras. Aquele tiozinho baixinho. Que inclusive, eu acho que tem um pai do Nu Danção na gangue, não tem? Tem, ele tá em Strong Woman. Ele tá. Do nosso Ned Esse homem Jobs. Pai do Ned Jobs. Esse homem também tá em tudo. Tá, ele tá em Chocolate também. Maravilhoso. Que mais? Gente, eu adoro coisa de nerd de startup, né? E eu tô assistindo Startup agora. O primeiro episódio, eu tava assistindo o nosso amigo Carlos Daniel. Sim. Sofreu horrores no primeiro episódio. Você assistiu já, Carol? Rasgou Nossa, o coração. Eu Também preciso muito. assistir esse também. E eu queria dizer que esse negócio da Mônica falar que os coreanos, eles assistem muito a TV aberta e o menino bonzinho, que é o Kim Seon-ho, ele é uma grande... Estrela Mirim, né? Não, ele é o menino bonzinho adulto. Ele, na verdade, é um grande exemplo disso, porque eu conheci ele ano passado, que ele faz um
um programa de variedade coreano que se chama, traduzindo por português, é 2 Dias e uma Noite. Aí eu conheci porque meu ultimate tá lá também, é um deles, e tanto ele quanto o meu ultimate estouraram de popularidade, tipo, entre os coreanos, depois que começaram a fazer 2 Dias e uma Noite, porque é da KBS2, que é uns programas de variedade, Mas sim, você não consegue de TV comparar. aberta. Você não consegue comparar a audiência, né? Eu fiz um vídeo esses dias pra falar sobre a audiência Eu vi, coreana. Carol. E você não consegue comparar, porque a TV fechada é 8, 9, 10%. A KBS é tipo 40%. Você não pode Sim, e comparar, é aí absurdo, é absurdo. é tipo, as Adjumar todas, assim, os meninos até comentam, tipo assim, depois do. Tipo, rolam em 5 episódios, aí eles começam, tipo, o menino bonzinho, o Kim Seon-ho, falou assim: Nossa, outro dia eu fui, sei lá, comer churrasquinho e me deram comida de graça, porque me reconheceram por causa do programa. Tipo, eles ficaram impressionados, sabe? Que eles são, tipo, pessoas, tipo, com mais anos de carreira, mas era muito nichado, porque fazia coisas assim. Um é idol de TV, e aí quando eles começaram a aparecer, tipo, em TV aberta, aí a popularidade foi pro alto lá na nação coreana. Gente, deixa eu falar. Tem um que eu amei assistir, acho que foi um dos primeiros. Foi Goblin. Porque como fala? A energia daqueles dois garotos juntos. Sim. É incrível. Eu Incrível, acho até incrível os eles dois juntos. melhores do que o próprio casal, assim. Sim, Demais, Sim. sim. demais. É, Eu tava naquela série por causa deles. os dois, né? Caguei pro romance. Melhor Aí quando você romance começa a da TV chipar, coreana. você começa a chipar os dois até, né? Aham. Você fala, acho que esse romance tá errado. Não é? Viu, meninas? Deixa eu perguntar. Vocês assistiram aquele do robô, que ele é um robozinho? Qual deles? Porque tem vários. Você é humano também? Ah, eu amo. Cantu Então, é esse tá nos meus crush. tops. Tá nos meus tops e Ó Minha Vênus também tá Ai, nos meus sim. tops. É fofo Amo. demais. Esses. Mas eu gosto das trevarias, sabe? Eu gosto de pegar umas coisas mais pesadas. Tem um da OCN que é um que se passa dentro de uma escola. Você já viu Children of Nobody, Mônica? Que eu fico aqui, ó, panfletando nesse podcast, ninguém assiste esse, e é trevaria. Nem eu. Trevaria total. Nem eu assisti. Não, Chama- então me manda que eu quero assistir. Mando, que Não. chama Children of Nobody. Vocês estão falando de trevaria, Aí eu assim, mando, tipo, tá lá no Viki. o lado ruim das coisas, assistam Penthouse, gente. É. Penthouse tá tipo, meu Deus! Já ouvi falar. É bom, vamos deixar claro que a gente tá gravando esse episódio numa sexta-feira 13. Ai, Sim. sim! Verdade. Mas, ó, aquele que eu tava querendo lembrar pra você que fala sobre a história dos idosos, que me mexeu muito, porque minha mãe é muito idosinha também, e eu tenho um carinho muito, desde pequenininha, eu sempre falo assim, ai, velhinho, é tão fofinho que eles têm os cabelinhos, parece um algodão doce, tudo roxinho, rosinha. Chama Radiante. Gente, esse filme é de chorar do começo, essa série é de chorar do começo ao fim e fala muito sobre envelhecimento e sobre como a pessoa vai perdendo a capacidade de lembrar das coisas. É incrível, assim. É demais. incrível. Eu acho ele Ô, Mônica, dos e melhores. você falou que parece que tinha umas novidades pra contar pra gente. Assim, novidades é assim. Olha, a gente vai. Eu fiz a minha apresentação ontem lá na Coreia e agora eu tô esperando os contatinhos. Mas o que eu quero é montar 2 equipes em Curitiba especialistas só nisso e a gente vai começar a fazer um trabalho com as entidades que trabalham com imigrantes e trazer os coreanos para trabalhar aqui com a gente, para fazer adaptação cultural, para ajudar na tradução e até mesmo treinar eles na parte técnica. Por quê? Porque eles têm um conhecimento melhor do que é o outro lado lá, entende? Por exemplo, quando você entrega um trabalho na revisão, você bate no revisor brasileiro e daí você entrega para o revisor coreano. A gente tem 2 dias de discussão por causa de termos específicos que não bateram, de tradução com adaptação, porque às vezes precisa adaptar. Então, eu acredito que montando uma equipe com mais know-how do produto de lá, a gente consegue entregar um trabalho no prazo melhor
e que agrade a grande população de dorameiras, né? Porque o grande problema é que as dorameiras não gostam a maioria, né? A gente fez a pesquisa aí, mais de 50% não preferem conteúdos legendados por uma série de coisas. Aí eu fui tentar atender essa demanda, porque a gente precisa agradar as dorameiras para elas poderem espalhar para suas mães, tias e tudo mais. E que mais de novidades? Aí tem Mônica, coisas você que não tá precisando de videomaker no seu estúdio, não? vou precisar, Vou vou mandar meu precisar. currículo. Mas o que eu quero, é assim, é montar uma equipe onde as pessoas entendam do produto. Porque o grande problema nas dublagens de São Paulo e Rio é que eles não entendem o produto. Sim. Entendeu? Não entendem o produto. E como ele é muito diferente, fica uma coisa assim meio, né? E a grande novidade é que os coreanos entenderam que o Brasil assim, uma coisa que eu deixei muito claro é 212 milhões de pessoas. Isso significa 170 milhões de pessoas que acessam a internet todos os dias. Isso significa Netflix, uma plataforma que tem 17 milhões de assinaturas. É a terceira maior número de assinaturas no planeta, perde da Ásia. Então, assim, isso significa negócio. Vamos falar sobre negócio. Então, é dinheiro, é um país com muita gente. Então, a possibilidade de vendas é muito maior. Foi isso que eu deixei claro lá para eles. A coisa boa é que eu consegui o contatinho do tio da Vicky. Opa! Vicky, Mas, nota nós, Vicky! Nota nós! O que e aí a minha luta agora é entrar dentro da Vicky e falar, galera, se vocês dublarem, entendeu? Esses 200 e tantos milhões de pessoas podem comprar o seu produto. Sim. Então, mas por enquanto eu tô só com o cartãozinho do homem na mão, tá, gente? Mas Eu gostei da reação das dorameiras aqui. Vou fazer de um tudo, montar novas apresentações, mandar elaborar mais pesquisas para chegar para ele com dados concretos e tentar convencer a dublar. E assim, tem muita gente que não gosta de dublado, então faz o seguinte, não assiste dublado, assiste legendado. Nossa, por Mas tem favor, muita gente é que só quer. isso. Vicky, bota equipe de legenda e tradução, pelo amor de Deus. Eu falo que o Eu Vicky tenho- só perde da galera assinar por conta desse esquema. Eu mesmo tive que reassinar o Cocoa para poder assistir Penthouse. E aí eu falei, putz, espera aí, eu já tô com um maior preju, porque eu tô naquela, né, aquela assinatura Ultra Mega Power Adventure. E aí agora eu tô tendo que assinar o Cocoa porque eu tenho que assistir Penthouse e demora muito para sair a legenda. E aí eu falo, putz, eu não tenho, eu poderia ler inglês, mas eu fico com uma preguiça, gente. Aí eu falo, ai, não. E licencia mais coisa aqui pro Brasil, porque Sim. raiva que dá. Sei Então. lá, e se não tá disponível no seu país. Então, o licenciamento, eu estou em contato com a Lid, que é uma empresa de licenciamento coreana mesmo. Ela é subsidiária da Ayuno, que é a maior distribuidora e tal. Então, a Lid, estou falando lá com a menininha da Lid, ela e um dos diretores, porque essa questão é uma questão também mais complexa, entendeu? Precisa de dinheiro. Então, foi isso que eu fui mostrar lá para as produtoras. Invistam nisso, invistam em licenciamento, invistam em dublagem, porque o retorno é garantido. Ele não pode ser não imediato, mas ele a médio e longo prazo, né? Por isso que eu fiz o comparativo com a cultura japonesa. A médio e longo prazo é retorno garantido. E o que a gente fala Mas- muito até aqui, Mônica e Bia e tal, assistam eu sei que às vezes a gente fala, não, né, a galera vai assistir em fansub, mas a importância de você dar um play no Viki, no Cocoa, no Netflix é imensa, porque isso mostra pra eles que tem mercado aqui, que a gente tá Isso, e daí eles assistindo. vão- Eu canso de ver nos comentários as pessoas falando, por que não está liberado para o meu país? Então, não está liberado para o seu país justamente por isso. Pode vir a liberar, se você fazer parte de um abaixo-assinado que esses dias a Carol maravilhosa mostrou, eu achei aquilo Sim. lindo.
Mas também tem a questão financeira, entendeu? Então, assim, eles precisam entender que as possibilidades de retorno num país com 210 milhões de possibilidades de pagamentos, Eu entendeu? acho que a gente perdeu o Drama Fever porque era exatamente isso. A Warner viu que não tinha um mercado grande, falou, vou investir em outro tipo de stream. Largou Eu mão. espero que o HBO Max venha com algum resto de catálogo do Drama Fever, assim, eu espero. Óbvio que a gente já viu que alguns dramas que estavam no Drama Fever foram pro Viki, mas quem sabe, né? E pro Cocoa também. Mas deixa eu falar. Tomara, Carol, tomara. Mas eu queria até fazer uma pergunta para vocês, principalmente para Bia. Eu assino, né? Tenho esse preju da Carol. Eu assino o Viki, a assinatura Master Blega Top das Galáxias, que gastam uma fortuna por mês. Assino o Eu Cocoa divido, também. gente. Assino o Cocoa, assino Netflix. Eu vou assinando porque eu preciso ter acesso a tudo para dar uma olhada. E em comparação com Viki e Cocoa, a legenda do Cocoa tá mais legal. Do Viki, eu vejo que a legendagem, a tradução ali, às vezes meio que se perde um pouquinho. Bia, me explica. É porque é de fã Mas no Viki, ainda é muito de fã. Cocô, eu acho Coco é que uma equipe. já é uma equipe já Ah, profissional, entendeu? Lá, tanto que tem gente que legenda o Viki pra conseguir o PES, que aí quando você atinge lá, você Ô, consegue assinatura. Bia, você tem alguma ah. informação sobre Coco e Viki? Oficial não, mas eu acredito que seja exatamente essa questão. É fã. E por mais que. E assim, gente, isso é um debate tão extenso sobre a minha profissão, porque a tradução, ela não é uma profissão regulamentada, né? Então quer dizer que você não tem que ter um número de registro ou uma carteirinha para ser tradutor. Qualquer pessoa que tenha acesso aos 2 idiomas e queira fazer uma tradução, ela pode fazer. A não ser que seja tradução de documento juramentada, é outra história. Mas aí, tipo, quando a gente fala de tradução, aí acaba caindo, pode cair qualquer coisa, né? E pode perder conteúdo, pode perder qualidade, pode perder um monte de coisa. Pode ser muito bom, pode funcionar muito, tipo, as fãs, por elas, as fãs, não interessa o gênero, por elas gostarem tanto da cultura, por elas terem tanto acesso, consumir tanto, elas têm muito conhecimento dos termos e tal. Igual você deu o exemplo no começo de Uni, Hyun e afins. Agora, que talvez um tradutor tradicional não teria. Mas o trabalho do tradutor é fazer pesquisa também. E é um pouco cômodo da profissão falar assim, eu não tenho esse termo, eu vou deixar pra lá. Não é assim que funciona também, tá? Sim. Aham. Tá. Na Netflix, da última vez que eu chequei, tinha um reality show que eu fiz que chama The Final Table, que é competição de comida. Fiz um filme do Keanu Reeves que tá lá também, eu acho que é... esqueci o nome do filme. É Cópias, eu acho que é Cópias não sei o quê, que é de uns robôs. Aí pra Fox eu fiz uma série muito legal, fiz a primeira temporada deles, que chama Jacksonville, eu acho o nome. Jamestown é o nome. Que é muito legal também. Que mais que eu fiz? Nossa, eu fiz tanta coisa, gente. Eu fiz uns filmes de terror Eu fiz muito filme de terror. Muito, muito, muito filme de terror. Eu fiz um filme de terror pra aquela Hulu. É isso, mas nada muito conhecido. O que eu mais tenho orgulho de falar é o Kingdom mesmo. Carol, Porque eu amo demais essa série. Carol, Bia, você já imaginou se um dia chegar aqui no meu estúdio e daí eu constato que a tradução é sua? Ai, ia ser lindo. Já imaginou que lindo? Ia. Mas aí ia ser mais fácil você me entrar em contato comigo e falar, Bia, traduz pra mim. Eu tô vendo que a gente Então. vai sair desse podcast tudo mandando currículo pra O Mônica. network, né? Com certeza. O network. Outra coisa que puxou muito a dublagem no Brasil, né? Novelas mexicanas. Sim. Amo. Caraca, amo. Thalia, Amo. musa, rainha dos nossos corações juvenis.
Paola Quem Bratti. Paula nunca Bracho. riu? Ah, Quem nunca riu com as dublagens daquela cena icônica da novela da Thalia, que é aquela Soraya entrando e falando: Ô fulana, você tá com o Fernandinho? Aí pega e acaba com a pessoa que tá na cadeira de rodas. Gente, é sensacional, é sensacional. As novelas mexicanas, assim. E é muito engraçado porque é na época que eu tinha, sei lá, os meus 30 anos. A gente parei de ver novela da Rede Globo e comecei a assistir novela mexicana do SBT. Gente, é maravilhoso. Sempre os nomes compostos, inclusive Carlos Daniel está aí pra arrebatar nossos corações. Mas era sempre Carlos Daniel, Luiz Fernando, né? Ficava aquele Luiz Fernando, Era sempre assim. não fale assim Ô, comigo. Mônica. Juan Edgardo. Mônica, você tem algum conhecimento de novela chinesa? Porque eu fui assistir minha primeira chinesa e aí eu vi que aquele negócio tava estranho. E aí eu descobri depois que eles se dublam. Os próprios atores se dublam. Mas filme também é assim? É. Tudo é assim na China? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. E é engraçado porque esses dias eu tava conversando com as minhas amigas e aí elas estavam me recomendando um filmezinho que o Chanyeol do EXO fez, mas filme adolescente. E aí ela, como o filme é chinês, foi um outro cara que dublou ele e às vezes fica meio esquisito, Mas por sabe? que eles fazem isso? Porque a gente tá começando a colocar filmes asiáticos no geral, né? No nosso café com o cinema. E a gente falou disso, porque o último foi o do Love O2O. E aí a gente teve essa sensação de que eles estavam se Sim, ele se dublando. dublou. Tá. Então, eu não sei o porquê, mas é muito diferente como fala? O O ritmo, modelo, o ritmo, tudo. Eu assisti 3 já. E aí teve um que eu fiquei viciada. Fiquei viciada. E aí eu falei, não é possível, não é possível. Você lembra o nome? Lembro, eu assisti semana passada. Ai, meu Deus, não lembro o nome. É Mas- um que a menina entra dentro de um livro, de um romance. Desse assim eu só conheço o W coreano. Mas eu já ouvi falar que é pelo lado técnico, que às vezes, como o áudio, a captação é meio ruim e tal, aí eles resolvem fazer tudo dublado mesmo, pra não Ai, faz precisar sentido. ficar dependendo da captação da hora, entendeu? Gente, mas Entendi. tudo vem da China. Todos os microfones, todas as lapelas, todos os booms vêm da China. Como assim? E olha, um áudio mal captado hoje, eu tava lutando lá que a gente tá repaginando a TV, e aí foram fazer uma externa do jogo do programa de futebol. Aí na hora que chegou o áudio estouradaço, aí eu falei assim, é aquela hora que o editor sente e chora. Eu falo, ai meu Deus do céu. Mas Gente, aí eu acho que é isso. Esse chinês que eu falo pra vocês, que é hilário, não é hilário, que eu viciei, chama Romance Impossível. A menina entra dentro do livro, vive uma história com o mocinho do livro, daí depois ela sai de dentro do livro e o mocinho do livro também sai. E aí, só que eles, no mundo de fora, eles não se lembram quem é quem. Ela lembra, mas ele não. Mas é assim, é outra pegada. E vocês percebem que existe uma diferença cultural? Eu achei os chineses mais soltinhos. Eu também acho. Eles são mais soltinhos, sabe como? Não tem problema sabe, aquela coisa do coreano que eu acho muito fofo, que é assim, pra você, até você chegar na menina e pegar na mão dela, isso é fofo porque da minha idade era assim, né? Quando quando era jovenzinha, você pedia a pessoa em namoro. Aí depois, eu, enquanto fêmea da espécie, eu precisava pensar. Eu falava assim pro rapaz, eu vou pensar. Aí eu ia pra cá, louca pra dar uns, né? Pra cair de boca no namoradinho, mas não podia, você tinha que pensar. O pensamento, né, machista. Você tinha que pensar. Porque se você respondesse que sim na hora, você era taxada de mocinha fácil. Então você tinha que pensar. E o lado coreano, por ser mais conservador, ele tem esse tempo para você poder chegar até lá. Existe um tempo para a coisa conseguir acontecer. O chinês não, já chega pegando, já chega chegando. Eu falei, são mais soltinhos, olha só. Mas é Vocês porque não acho que acharam tem isso? partes da China que ela é mais internacional, né? Eu vejo muito pelo Jackson, que foi meu ultimate por muitos anos. Ele tem uma cabeça mais aberta até com questão, assim, de
sexualidade, tanto que ele vive dando uns tapas na família tradicional coreana nos programas de variedade. Mas sabe o que eu senti nos chineses? É que eles ainda usam e abusam de clichês que o coreano tá começando a desprender, sabe? Aí eu ainda fico assim, mas eu assisti só dois. Um é aquele Os Indomáveis, aí que eu tô gostando bastante, mas o chinês é aquele problema, né, gente? 150 episódios. Só teve uma live minha que eu fiz com a Manu do coreanismo, que foi muito engraçado, que eu tava falando dos Indomáveis. Ela, mas quantos episódios? Eu falei, esse chinês é rápido, só 50. Aí ficou todo mundo zoando assim, tipo, só 50? Mas eu acho que É, a a gente Coreia desacostumou com grandes vai puxar um quantidades. pouco pra isso também. Fênix 2020 tá aí pra mostrar, né? Vão ser 120 episódios. Ai, não, Jesus do gente, não céu, dá, Coreia, é não. muita Mantém os coisa. Eu te amo pelos 16, Eu Coreia. também, eu amo pelos 16, Pelo entendeu? amor de Encerrou o assunto, Deus. vamos pro próximo. Porque você ficar mastigando aquilo por 100 capítulos, aí não dá, né, gente? Eu não consigo mais. Aí vira Grey's Não, Anatomy, que já tá na vira novela 12ª brasileira. temporada. A É gente tá real. vivendo, a nossa sociedade atualmente ela é líquida, né? Como dizia o nosso grande filósofo Zygmunt Bauman. Tudo é muito Sim. rápido, tudo é muito instantâneo. Então, eu, mesmo tendo 54 anos, gente, eu não consigo, eu não dou conta de coisa muito morosa, muito enrolada. Vamos direto pro assunto, entendeu? Então, eu gosto dos dramas coreanos, né? Das novelas coreanas, porque estamos ali nos 16, 20, quando quer dar uma abusada, né, na paciência alheia, eles põem uns 20 capítulos e tal. É verdade. O Children of Nobody vai falar que é mais de 16, mas são 16. É que vai falar que são 32, eu acho. Mas A é temática 32 de meia hora. Isso, exato. É porque era um episódio grandão na TV e eram 2 dentro de um. Isso, aí eles Então é cortam, né? 16 mesmo. É. Aí não se assustem e assistam. Penthouse vão ser 20. 20. Mas eu Não, acho eu que e a tem Tô Carol doida pra pano. ver. Eu vi uma cena da menina caindo no elevador que eu fiquei chocada. Tô doida pra ver. Então, e ele Eita. começa pesadão, já avisando aí, né? Ele é pesado, Eba. duro, porque ele é pesado no sentido de humilhação, assim. Mas aí depois ele, pelo jeito, tá entrando nesse clima Agatha Christie. De descobrir quem fez e quem vai, e pra onde vai, e o que comem e tudo mais. Então, é muito bom, gente. Eu tô assistindo quase de pé. E aí vão ser belos 20 episódios. Esse a gente não poderia colocar na maratona, Carol. Não, eu e a Carol, quando a gente vai fazer maratona, a gente fica assim, não, mas pelo amor de Deus, verifica se são só 16. Porque, gente, olha, fazer maratona é muito gostoso, mas, cara, mais de 16, quando chega no 16, você pensa, nossa, podia estar se encerrando aqui. Aí tem mais 4 ainda. Viu? O que vocês acham, por exemplo, dessas diferenças e das questões sociais e das diferenças sociais com o Brasil dos K-dramas asiáticos e dos coreanos principalmente? Porque assim, claro, gente, eu sou fruto de uma geração que era machista, que é homofóbica. Eu sou fruto dessa geração. Eu me lembro do meu pai falando, não conversa com aquele rapaz, porque ele é escuro. Então, por mais que eu lute contra isso, mas de vez em quando sai uma coisa assim, e eu fico assustada comigo mesma. E eu tento trabalhar isso em mim o tempo inteiro. Aí eu vou assistir alguns dramas coreanos. Teve um que eu nem terminei de assistir, porque eles colocaram um personagem que era um Rastafari com mosca saindo da cabeça Backstreet dele. Hulk. Famigerado Backstreet Hulk de Chan-wook. Temos Mentira. um tristeza episódio que me aqui só deu. para discutir isso. Inclusive, se você está chegando agora, temos um episódio incrível que vem um amigo meu chamado Paulo, que a gente tinha que trazer alguém, né, que tivesse ali todo lugar de O fala. local de fala. Então, tá aqui no Spotify. Maravilhoso esse episódio, inclusive. Vou assistir. Sim. Porque essas coisas me pegam. Porque eu falo assim, gente, eu fico tentando lutar comigo mesmo, com a educação que eu Sim. tive, para limpar um monte de arestas que são nocivas. E de repente eu entro num K-drama que. Esses dias eu assisti gente, que eles faziam bullying com um rapaz que era mais gordinho. Sim, eu tenho muito isso, porque meu background eu nunca fui magra na minha vida. Nem eu.
Tamo junto, amiga. Então, Tamo né? junto. Eu sempre fui fofinha. Exato, e é engraçado que, tipo assim, tem algumas coisas. Tipo assim, eu fico muito incomodada com o discurso deles, com a gordofobia, inclusive me incomoda extremamente que toda pessoa que sai daqueles padrões dele, que é bem gordinha mesmo, vira comediante, que pra Aham. eles é motivo de riso, né? Ou vira E chacota em novela, tipo, sim, ou é o preguiçoso, é sempre associado a uma exato, é pessoa mais sempre gordinha. isso. E é engraçado, assim, porque tem um dorama que eu gosto muito, mas eu recebi um comentário recentemente no YouTube que, tipo, me botou muito pra pensar, porque eu falei, como que as coisas batem diferente dependendo da sua vivência, né? Porque quando fala de peso é uma coisa que bate muito no meu coração. Romance também, que o cara é extremamente tóxico, eu já fico assim meio, não consigo. Hoje eu já percebi que, assim, meus K-dramas são sempre a protagonista, ela tem que ser forte, sabe? Pode até ser meio sem, tipo a Camélia. No início, tipo, ela é sem reação e tal. Ela até meio sem reação no final, mas ela tem umas viradas ali, ela tem a voz dela no fim. Então, e aí a menina fez um textão falando assim: eu não consegui levar a Nada Mizou pra frente, porque apesar de eu gostar muito, esse negócio deles valorizarem, fazerem bullying com a beleza na sociedade deles me incomoda muito. Então, assim, você vê como que tem coisas culturais neles que. é, Você vê que a gente, claro que a nossa sociedade não é perfeita, mas a gente já melhorou muita coisa, né? O nosso papo, eu acho que a gente consegue ser uma sociedade mais aberta para conversar algumas coisas, mesmo com os Ah, mas nossos eu pesares. posso falar a minha opinião com relação a isso? Eu concordo com tudo que vocês falaram, em gênero, número e grau. Mas eu acho que é um país que, pelo que eu consigo ver, vai evoluir. E muitos padrões vão mudar. As ideias do que é bonito, do que é feio, do que é certo, do que é errado, já estão começando a mudar. A gente consegue ver isso em alguns dos dramas que a gente já assiste. E por causa do acesso à internet, por causa da explosão da Hallyu pra cá, e por causa que a gente vê tanta gente consumindo e criticando, eu acho que tem muito potencial e vai sim mudar, e não vai demorar muito pra gente começar a ver os resultados disso, não. Concordo, Beatriz, porque no evento que eu estou participando, as palestras do primeiro dia, que foram as do dia 11, falavam muito disso, de como a Coreia está mudando. Eles, claro que eles estavam falando de tecnologia, né? Tá mudando plataformas, formas de se consumir o material, e inclusive formas de se vender. Eles estão muito preocupados que o Ocidente está alterando de uma forma muito rápida a maneira como consome audiovisual através das plataformas, então eles querem corresponder a isso. Então eles realmente estão muito abertos a querer fazer esse intercâmbio. Eu acho que isso vai acontecer mesmo, porque essa parte técnica reflete na parte emocional e cultural também. Agora, uma coisa engraçada, a gente vê nos doramas essas coisas muito rígidas, muito preconceito, gordofobia e tudo mais. Só que eles, eu não sei se eu só lidei com gente fofinha quando eu fui pra lá, cara, mas assim, eu sou muito bem tratada quando eu tô lá. No metrô, se eles me pegam olhando no celular e lendo as placas, já correm uns dois junto comigo assim, precisa de ajuda? Você tá perdida? Quer uma orientação para qual lado você vai? É impressionante. Você entra nos restaurantes, claro que tem um ou outro ali de cara mais fechada, mas isso faz parte da pessoa. Mas eu não sinto isso no país, mas sinto isso nos dramas. Que coisa engraçada, né? Nossa, inclusive, eu tenho. Não é que eu não assisto, mas eu evito assistir dorama colegial, porque é sempre de um bullying que eu fico assim, gente, não é possível. Também, Que, Carol, eu também não assisto, porque eu não tenho paciência. nossa, e é umas coisas assim boba, né? E, nossa senhora, eu fico assim, doída assim com dorama policial. Policial não, colegial. Colegial, a principal ali, tipo, o principal fazendo ela passar poucas e boas, e ela falou, não, mas ele vai mudar, porque
ele me ama. Gente, Não, eu, amiga. eu fico sofrendo no sofá junto. E às vezes eu incorporo o personagem, seja ele homem ou mulher, e brigo com o que tá, né? E o Vitor, meu filho, ele passa pelo quarto, se eu tô assistindo no quarto, na sala, ele fala assim: Mas você tá brigando com quem? Eu falei: Tô com aquele idiota ali, ó. Muito Com o bom. imbecil ali, que tá fazendo tudo errado. É muito engraçado. Bom, cara. Não, mas a gente se envolve, né? Porque, Eu me querendo envolvo. ou não, mas assim, é uma cultura que tem muita coisa, assim, pra ensinar pra gente, de coisa boa e engraçado. Recentemente, eu não sei se vocês estão ligadas nas subcelebridades aqui do Brasil, eu tava até conversando isso com uma amiga minha, que eu comentei assim com ela, eu falei, lá do trabalho, eu falei, cara, Sara, às vezes eu acho que eu sou oriental, assim, no quesito romance, porque claro que não é exagerado daquilo assim, 10 anos pra pegar na mão, aí claro que eu acho ok você ter o toque e tal, mas aquela coisa de, tipo, beijaço e amasso no meio do shopping, no meio da rua, eu fico Nossa. assim. Que E dá um aí, ruim. não, eu fico assim, meu Deus, arruma um quarto. E recentemente um menino subcelebridade pediu a Rafa Kalimann, que foi a vice-campeã do BBB, em namoro, e aí ele tirou fogos, aí ficou eu e a Sara assim, pra quê? Sabe? Tipo, fogos pra pedir em namoro, de coisa brega. E a gente assim, pelo amor de Deus, Ju, quer fazer demonstração, ser romântico? Você e a pessoa, mano. E aí isso eu acho muito bonito, assim, na Gente, a gente cultura precisa asiática. muito ir em bando pra Coreia, né? Não Eu é? acho. A gente precisa muito ir em bando pra Coreia pra conversar sobre isso em loco, assim, né? Pra ver os casaizinhos e tal. Eu via casaizinhos lá de mãozinha dada na rua, achava muito fofinho. O que eu sinto é assim, claro que eles chegam junto, claro que eles não demoram 10 anos. É o que eu imagino, porque nunca namorei nenhum Sei. coreano. Mas é que eles entendem mais do processo, entendeu? Eles esperam a coisa amadurecer. Não 2 meses, mas eles esperam a coisa dar uma tomadinha de rumo para poder irem para as coisas mais declaradas, né? Sim. Não, e eu gosto também muito do respeito que eles têm Ah, com isso o é mais incrível. velho, ou na profissão, ou tipo dentro de casa. Eu acho isso muito bonito, sabe? Esse respeito deles. E isso acontece, deixa eu falar, eu sou uma Dilma, né? Eu sou uma Dilmonin. E aí, tô eu andando lá na Coreia e a gente tava em Busan. E é muito diferente. O Seul é uma cidade muito cosmopolita, toda larga, grande, principalmente os bairros que eu fico em Gangnam, né, gente? Porque as pessoas me põem lá. Um dia eu cheguei e falei assim, eu queria ir pra um bairro bem fuleiro. Não, Mônica, é melhor você ficar aqui em Gangnam. Então, assim, é diferente. Daí, Busan já é uma cidade mais litoral, tipo Brasil, Santos. E aí, um dia eu tava passando e, tipo assim, era uma gangue, juro por Deus, era uma gangue. Eu falei, tio, é uma gangue, a gente vai ser assaltada. Ela falou, calma. Eu falei, pelo amor de Deus, a gente tava indo pra um restaurantinho bim biboca. Eu falei assim, eu quero comer comida coreana raiz, naqueles restaurantes de, sabe? Bem Tendinha vermelha. trecheira, esse. Tendinha vermelha. Aí a gente foi, só que pra ir pra esse restaurante, a gente passava numa ruela e juro, tinha uns 15 garotos daqueles encostados, com o pé na porta, fumando. Sabe? Eu falei, tio, é uma gangue. É uma gangue e eu vou morrer. Agora eu vou morrer, eles vão me assaltar, sou estrangeira, acabou a minha vida aqui. Ela falou assim, calma, porque você tem a referência Brasil, né? Ela falou assim, calma. Cara, eu passei. Sabe que é o moleque se endireitar? Pegar o cigarro, tirar da boca e colocar pro lado, assim? Porque eu sou uma Dilmonin, eu sou uma Dilma. Então, existe esse respeito. A gente ia pra praia pra ver os meninos cantarem na beira. Em Busan é muito comum, tem vários menininhos que cantam, assim, na beira da praia e juntam as tribinhas lá pra assistir. Aí chegava eu, senhorinha, a Dilmonin, e por ser estrangeira, eles abriam o corredorzinho para eu poder assistir de primeira, sabe, assim, sem ficar pescoceando. É impressionante o respeito que eles têm com os mais velhos, mas isso é incrível. Se eu der um grito, todo mundo abaixa a orelha. É lindo, adorei. Caramba. Gente, foi muito incrível conversar com vocês. A gente ficou aqui 2 horas. Vamos marcar mais, por favor, voltem. Foi assim, sensacional e, cara, foi legal porque, tipo, a gente veio pra aprender hoje. Foi Hoje foi incrível. aprendizado.
A Sim. gente não fugiu muito do assunto, né? A gente falou sobre dublagem Não. e Falou. tradução. Tá Não, bom. foi incrível. Acho que a gente vai ter, assim, um episódio muito, muito especial que pra gente pensar, né? E começar também. Eu mesma falo, eu vim de um outro background, então eu era esse tipo de pessoa que a minha irmã mais nova via Percy Jackson dublado, eu falava. Nossa, menina, para de ver esse trem dublado, que não sei o quê. E hoje eu vejo com outros olhos, assim, eu vejo que é acessibilidade, levar para mais pessoas. Então foi muito incrível. Meninas, querem dar as redes sociais, aonde a gente pode achar vocês por aí? Quero, olha, eu quero dizer antes de mais nada que a gente, como fala, essa excursão para a Coreia tem que acontecer, gente. Pelo amor de Sim. Deus, vamos nos programar. Pós-pandemia, eu vou para lá e vou a trabalho, quero muito, assim, é, dividir um pouco do meu trabalho com as pessoas. E de rede social eu só tenho uma, que é o Instagram, que é monica.placha. E eu não manjo muito, assim, de redes sociais, é minha única porta de contato com as pessoas. Mas é lá que eu posto tudo. Eu deveria ter postado muito mais coisas sobre a Coreia, mas eu não sou muito Instagrammer, como vocês, assim. Mas eu tenho certeza que se a gente for em bando, eu vou conseguir fazer mais conteúdos e postar, tá? E Ah, vai ser adorei conhecer incrível. a Bia. Ela Obrigada. E é legal porque uma coisa que ela falou e que me deixou bem, assim, criou uma empatia, essa coisa do trabalho em equipe, que o trabalho da tradução depende da dublagem, a dublagem depende da tradução, que a gente está trabalhando sempre em equipe. E aí o trabalho do revisor do Brasil com o revisor da Coreia é uma grande turma, e isso é muito, eu gosto muito de trabalhar desse jeito. Fiquei bem feliz de te conhecer, Bia. Ai, o prazer foi todo meu. Adorei. Eu só no Instagram também não posto muita coisa, que minha vida tá muito loucura ultimamente. Eu acabei de entrar no emprego novo, então eu tô na fase de adaptação. Mas é Bia Tarde, as meninas colocam na descrição depois pra vocês, se vocês quiserem me seguir. Eu posto bastante coisa sobre o BTS, porque eu sou ARMY nata. E Vocês me ensinam sobre K-pop, meninas, porque eu sou muito nova. Eu só sei quem é Claro. a BTS Carol e aqui é Ursão. PhD. Carol é PhD. Sério, Vou, Carol? vou fazer um curso pra vocês. De K-pop eu só conheço o BTS e reconheço o nosso ursão querido. Não, Seja com qual eu cor vou de te cabelo ajudar, vou esteja te na hora. ajudar. Vou te Obrigada, Carol. ajudar a reconhecer mais. E quero agradecer também o convite das meninas. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Eu acompanho o trabalho de vocês aqui do lado de cá também como Raio de sol. como cliente do conteúdo de vocês. E sou apaixonada. Vocês mandam muito bem. Eu fico muito, muito feliz de saber que o Brasil tem pessoas assim para falar sobre uma coisa que eu gosto tanto particularmente. Ah, muito obrigada, de verdade. A gente também tá muito feliz. Estava muito ansiosa para fazer esse episódio. E queria agradecer você, Raio de Sol, que dessa vez foi bem guerreiro. Eu acho que esse foi o nosso recorde de maior episódio. Mas eu acho que ficou bem legal, o conteúdo ficou incrível. E voltem sempre, a bagunça de 4 aqui foi muito legal. Então é isso. Se vocês quiserem achar eu e a Carol no mundo aí das interwebs, no Instagram eu sou @mundo da Caputa, a Carol é na Coreia tem. Nos YouTubes é a mesma coisa. Você quer dar seu tchau, Carol? Ai, eu vou aqui com meu coração mega aquecido, deixar o meu tchau para vocês. Beijos. E assim, agradecer essa parceria, né, Carol? Obrigada. Sim. E até o Gente, próximo episódio que a gente vai falar de hienas. Ou hiena, eu não sei como é que fala, eu tô chamando de hiena, a Carol chama de hiena. Ah, não, eu chamo de hiena. É porque é Ah, então com Y, né? Mas é hiena para mim. meninas, eu também queria agradecer vocês, não só para vocês organizarem essa reunião e a gente está conversando, mas o trabalho que vocês fazem, tá? Bia, pelo trabalho de tradução, que sem a sua tradução eu não sou nada.
e as meninas Carol 1 e Carol 2, ou Carol Caputo e na Coreia tem, pelo trabalho que vocês desenvolvem, espalhando e disseminando a cultura coreana. É fundamental. O título da minha palestra é de Disseminação da Cultura Coreana no Brasil. E o trabalho de vocês é fundamental e incrível. Então, não só agradeço a presença aqui nesse podcast, mas também o trabalho que vocês fazem, que é demais. Sou fã. Obrigada. Eu tô até chorando A aqui gente vai já. terminar chorando, né? Ai, meu Deus. Isso é incrível, isso aquece o coração e é o que dá gás pra continuar fazendo a produção de conteúdo que a gente faz com muito amor. Então é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.